Olá meus amigos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é A Lepra da Alma. A Lepra da Alma. O tema está em 2 Reis 5, versos 1 e 14. 2 Reis 5, versos 1 e 14. Mas antes da gente ler, só para lembrar, se você já é inscrito e gostar da mensagem, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, divulgue. Use esse canal, use esse vídeo para evangelizar. A lepra da alma. O tema está em 2 Reis 5, versos 1 e 14. Eu vou ler para vocês. Verso 1 diz assim: Naamã, capitão do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele dera através de Deus grande livramento aos sírios. Ele era um homem, um herói valioso, porém era leproso. No verso 14 diz: desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém. Irmãos, no verso 1 tem algumas palavras-chave: o nome da pessoa Naamã, o cargo que ele tinha, capitão do exército do rei da Síria, um homem muito importante. E fala que ele era um homem também importante diante do seu senhor, ele era muito considerado perante o rei. E fala assim também de muito respeito, o rei respeitava muito Naamã, o capitão. E fala que Deus usou Naamã, que através de Deus ele dera vitória, dera vários livramentos. E fala no final que ele era, além de herói, muito valioso, mas ele tinha uma doença, era lepra, ele era leproso. E no verso 14, a Bíblia diz nessa passagem que ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, conforme a palavra do homem de Deus. Um homem de Deus na história falou para ele: mergulha 7 vezes no Jordão e você vai ficar curado. E a palavra fala que a carne dele ficou como a de um menino. Irmãos, eu quero apresentar para vocês, nessa curta, rápida mensagem, 4 coisas que nós vamos aprender aqui. A primeira coisa é que Deus usa as coisas simples. Muitas vezes Deus trabalha de uma maneira que você não entende, mas muitas vezes Deus usa coisas simples para realizar os seus propósitos. Se você ler o texto, você vai ver que começa a história mostrando que uma menina, uma escrava que morava na casa de Naamã, ela vinha de Israel, ela era uma escrava, uma menina, ela chega para a sua senhora, ela sabia do estado de Naamã, ela sabia muito bem que era leproso, e ela foi ousada, ela teve fé para falar alguma coisa. A Bíblia diz que ela chega para a mulher, para a sua senhora, a mulher de Naamã, e fala assim: se o meu senhor estivesse lá em Samaria, onde existe um profeta de Deus, este profeta o curaria. Pode ver que a menina não fala, quem sabe curaria, talvez o profeta curaria. A menina, ela fala uma coisa que ela estava correndo até risco de vida, porque ela fala assim: se o meu senhor estivesse lá em Samaria, sem dúvida, o homem de Deus iria ser curado, o Naamã ia ser curado, o homem de Deus ia curá-lo. E a Bíblia fala que Naamã fica sabendo disso, provavelmente a esposa falou com ele, ele vai até o rei e fala: eu queria ir até lá, eu queria ir até Samaria, eu quero ir até Samaria para conhecer esse profeta, esse homem de Deus, quem sabe ele pode me curar. E o rei fala assim: pode ir então, vai até lá. E dá uma carta para ele poder ter passagem, uma carta para o rei de Israel, quando lesse, soubesse da história do que estava acontecendo. E eu quero repetir que Deus usa as coisas simples. Pode ver, a menina podia muito bem ter ficado quieta, ficado em silêncio, visto o problema de Naamã, visto a lepra, visto aquele problema para a família, daquela enfermidade, mas ela foi lembrada, e é lembrada até hoje para quem lê essa passagem, como uma pessoa boa, uma pessoa que quis ajudar o seu Senhor. A atitude daquela menina glorificou a Deus. A atitude de uma simples escrava glorificou a Deus. Vou repetir: Deus usa as coisas e as pessoas simples nos seus propósitos. A segunda coisa que eu quero falar aqui, que nós aprendemos, é que nós temos que falar com quem resolve o nosso problema. Não adianta falar com
com quem não tem poder. A palavra fala que quando o rei de Israel recebe aquela carta, ele ficou muito irritado, muito preocupado, porque ele não tinha poder de curar a lepra. E o rei da Síria estava mandando o seu capitão, um homem de respeito, um herói de guerra, para ele ser curado lá. E ele achou que aquilo era um pretexto para eles entrarem em guerra. E a Bíblia diz que quando Eliseu ficou sabendo daquele alvoroço, aquela preocupação do rei, ele mandou dizer para o rei: fica tranquilo, rei, que eu vou resolver essa parada, eu vou resolver essa situação, isso não é contigo não, isso é comigo. Naquele tempo, a Bíblia mostra que as pessoas, em sinal de desespero, de preocupação, rasgavam suas vestes, abriam até a metade aqui, e foi isso que o rei fez. Ele mandou dizer ao rei: fica tranquilo, eu vou resolver. O rei tinha rasgado suas roupas e eles bravejavam: o que é que eu fiz? Por acaso eu sou Deus para poder curar esse homem? Eu sou Deus para poder curar a lepra de uma pessoa? Quem sou eu? Eu não sou Deus. E a Bíblia mostra que mais uma vez Eliseu manda uma palavra para ele: deixa vir o homem a mim, deixa vir esse capitão vir falar comigo, que ele vai saber que aqui em Israel existe um profeta. Irmão, se a gente for buscar alguma pessoa para nos ajudar, não adianta você buscar ajuda no vizinho, no pai, na mãe, no amigo, no papa, no prefeito. Muitas vezes nem o pastor pode ajudar. Às vezes é só Deus que pode ajudar. O que aprendemos aqui, a segunda lição: fale com quem resolve. A terceira lição é a seguinte: muitas vezes a nossa expectativa de alguma coisa ela é muito diferente da realidade. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava no colégio lá em São Paulo, eu estudava numa escola chamada Vicente Hall. E vira e mexe tinha excursões para os alunos irem para lá e para cá, fazer feira de ciências. Eu lembro que numa delas, acho que foi a primeira, o pessoal falou assim, a tia, né, professora: olha, vai vir um ônibus pegar vocês, a gente vai no ônibus, isso, aquilo, vai ser um ônibus assim. E aí a nossa expectativa, minha e dos meus amigos, é que era um ônibus daquele tipo, enorme, com um banheiro, reclinável, ar-condicionado, internet. Não, internet não tinha naquela época, mas desse nível, né? Mas, quando chegou lá, era um ônibus daquele jeito, caindo aos pedaços, não tinha banheiro, tinha que ir com o vidro aberto. Então, assim, muitas vezes, a nossa expectativa, ela é diferente da realidade. A Bíblia fala nessa passagem que Naamã chega na casa de Eliseu, e Eliseu não o atende. Eliseu manda um mensageiro falar com ele. Eliseu não foi lá falar com ele, ele mandou o servo dele. Falou: vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Só isso que ele falou. E a Bíblia mostra que Naamã se irritou muito, porque ele era um homem importante, um homem muito conhecido. Ele esperava uma recepção, ele esperava ser recepcionado de uma forma diferente. Quem sabe ele esperava uma oração, que o profeta impusesse as mãos sobre ele, que falasse com Deus, mandasse o céu abrir, e bola de fogo, e anjo, e sei lá o que ia acontecer. Quem sabe era isso que ele estava esperando. Não, eu mergulhar no Jordão. Ele falou assim: eu vou mergulhar no Jordão. Ele falou assim: olha, nos rios de Damasco e uma série de outros são muito melhores que o Jordão para eu mergulhar. É interessante essa passagem que Naamã não entendeu que a bênção ia vir de uma maneira diferente da sua expectativa. Pode perceber, um servo dele, um empregado dele, viu aquela situação, chega para ele e fala assim: olha, Naamã, olha, capitão, se o profeta tivesse pedido uma coisa muito mais difícil, mas muito mais difícil, o senhor não ia buscar, o senhor não ia fazer, o senhor não ia conseguir para ele? Aí ele falou: eu ia conseguir, lógico que eu ia, né? Como dizendo assim, eu sou o capitão, lógico que eu ia. Eu falei: então meu capitão, o que custa pular no Jordão? O que custa mergulhar 7 vezes lá? Muitas vezes, irmãos, o milagre ele vem de caminhos, direções, maneiras, de jeitos diferentes do que a gente está esperando. E a palavra mostra que Naamã fez isso, foi lá nos 7 mergulhos e ele foi curado. Às vezes a gente recebe de Deus, não como queremos, não como esperamos, mas recebemos de Deus. Isso é importante. O que precisamos, irmãos, não é da maneira que a gente quer, e sim da maneira que a gente precisa. Entenda uma coisa: expectativa é diferente de realidade.
Não crie altas expectativas. Crie, irmãos, né, creia que Deus vai trabalhar. E Deus trabalha como? Diferente do que a gente imagina. Irmãos, a quarta e última coisa que eu coloquei que a gente aprende com essa lição. Deus, ele quer e Deus, ele merece ser honrado. A Bíblia mostra que Naamã, já curado, já com a pele limpa, vai até Eliseu com os seus servos. E ele fala assim, olha, eis que agora tenho conhecido que em toda a terra não há um Deus, senão esse Deus de Israel. Naamã oferece uma recompensa para ele, uma recompensa, um bem para ele. E a Bíblia diz que Eliseu recusou qualquer tipo de pagamento. Às vezes, irmãos, como o título fala, a lepra não está no corpo. A lepra é um orgulho, uma soberba, uma situação, uma idolatria, é algum tipo de coisa que atrapalha a nossa bênção com Deus. Eliseu não quis receber nenhuma oferta. Naamã se rendeu ao Senhor e nunca mais ofereceu sacrifício a outros deuses diferentes desse Deus. O melhor pagamento, irmãos, Eliseu recebeu. O melhor pagamento estava na mão dele. Ele ouviu Deus ser honrado. Ele ouviu Deus ser glorificado. A palavra mostra que recebeu Naamã como um homem arrependido. Naamã se arrepende e entrega a sua alma para Deus. Esse é o melhor pagamento. Para terminar, eu quero deixar João 3,30, que fala assim, ó, convém que ele, Deus, né, cresça e que nós diminuamos. Que ele cresça e eu diminuo. Quem tem que aparecer é Deus, não somos nós. Amém? Peço para os irmãos se inscreverem no canal, peço para os irmãos divulgarem, ativarem o sininho de aviso para o Google, avisar vocês de um novo vídeo que toda semana a gente posta. Peço que os irmãos orem por nós e que Deus abençoe você, abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.